E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, sou engenheiro mecânico, sejam bem-vindos ao canal Fatos sobre Carros. E nesse vídeo você vai receber as 5 dicas infalíveis para você comprar o seu próximo carro ou o seu primeiro carro. Fatos sobre carros! Acelera! Fatos sobre carros! Pessoal, na hora da compra do nosso carro é emoção, a gente quer sempre tomar a melhor decisão, a melhor escolha, mas muitas das vezes deixamos a emoção tomar conta e acabamos tomando uma decisão equivocada e compramos um carro sem saber como ele funciona, como é a manutenção, e acabamos tendo um prejuízo muito grande durante a manutenção. Então, eu vou dar 5 dicas preciosas para que vocês consigam fazer a compra ideal do seu carro. Primeiro, pessoal, não considere somente o valor do carro. Faça o orçamento completo. Existem carros hoje em dia no mercado de usados que custam 50 mil, 40 mil, mas tem manutenção de um carro de 250. Porque quando o carro era 0 km, ele custava 300 mil. Aí com o tempo, devido à manutenção cara, desvalorização, por ser um carro de mercado mais nichado, ele acabou perdendo muito valor. Então, esse carro ele vai custar hoje em dia 45, 50 reais. Vou dar o exemplo do Audi A3 Sportback, geração 8P. Vai estar passando na tela aí, geração 2009, 2010. Motor 2.0, já turbo, um carro excelente, porém tem câmbio duplo embreagem que dá problema, que é o famoso câmbio DSG, que dá muitos problemas. Também tem questão de manutenção, peça importada, bomba d'água elétrica, bobina, vela, e tudo mais caro. Então às vezes você compra, nossa, um Audi A3 por 40 mil reais, 50 mil, tá barato. Aí você compra, usa por um ano, primeira manutenção que dá, você já desiste do carro. Porque é uma manutenção que às vezes pode ultrapassar o valor do carro dependendo da peça que quebrar. Então, primeiro ponto, primeira dica, antes de comprar o carro, faça um orçamento total. Não somente do preço para comprar, mas das peças, custo de manutenção. Tem muito carro que parece ser caro, mas não é. E tem carro que parece ser barato, mas a manutenção é cara. Segundo ponto, pessoal, é muito importante. É inegociável fazer o test drive antes de comprar o carro. Nunca compre um carro usado, principalmente. Até novo, recomendo. Nunca compre o carro sem fazer um test drive antes, sem dirigir ele. Porque às vezes o carro é o seu sonho, mas você nunca dirigiu e não sabe se ele vai atender às suas expectativas. Tá, pessoal? Isso é muito importante. Tem carro que você espera que é uma coisa e ele te surpreende quando você dirige, que é um carro divertido. Agora tem carro que é o contrário. Você espera que seja um carro divertido, seja um carro bom de guiar, confortável, mas na verdade é um carro duro. O banco não te abraça bem, você não gosta do carro. Vai de gosto, né? E do tamanho da pessoa, a altura, estatura, às vezes o carro não vai te agradar. Então, faça o test drive antes de comprar o carro, seja um carro barato, seja um carro premium, seja um carro mais top. Faz o test drive antes de comprar que você não vai errar. Terceira dica, pessoal. Essa dica é muito importante. Exija o laudo cautelar. Pessoal, além do laudo de transferência, de tudo que é obrigatório já para você fazer a compra, a vistoria, exige um laudo cautelar do seu mecânico de confiança. Hoje em dia, pessoal, desde o carro mais barato até o carro mais caro, pode dar uma manutenção muito pesada. Um carro popular, se tiver que trocar motor, vai ser caro de qualquer jeito. Qualquer carro, qualquer motor. Vai, no mínimo ali para trocar um motor, 5, 6 mil, dependendo do carro. Se for um carro mais caro, tem motor que vale 10, 15, 20. Então tem que tomar muito cuidado. Tem pessoa que usa óleo de viscosidade errada, especificação errada. Usa água em vez de líquido de arrefecimento. Usa bobina de má qualidade, vela de má qualidade, outros sensores paralelos. Então, tem muita forma do cara destruir o carro e maquiar. Na hora de vender, troca o reservatório, troca a bobina. Então, se um carro que não tem histórico, você compra sem ter uma certificação de um profissional, você pode se dar muito mal. Então, pessoal, exige um laudo cautelar. Se possível, vá até o veículo com alguém que entenda para poder fazer uma análise pelo menos visual, tentar entender como é que está o estado geral do carro. Apenas visitando o carro você consegue ter uma ideia. E se você estiver precisando desse tipo de auxílio, pode contar comigo. Eu sou o Lucas, engenheiro mecânico,
E nesse canal, eu já falo nos outros vídeos, mas eu gosto de reforçar para você novo que está chegando, tem consultoria automotiva. Eu já atendi muitas pessoas aqui no canal e eu fico muito feliz em poder auxiliar. Se você tem dúvida, desde o zero, você não sabe qual carro comprar, você tem um orçamento, mas não sabe quais opções, eu te dou as opções, te dou as orientações. Se você já sabe qual carro quer comprar, quer fazer uma visita nesse carro no estado de São Paulo, na capital, São Paulo, Grande São Paulo e capital, pode ter contato comigo, que nós vamos junto lá ver o carro, vamos acompanhar, vamos fazer a negociação, porque tem muito carro bom no mercado, mas com preço errado. O cara quer vender muito caro, o vendedor está praticando um preço acima da tabela FIPE, mas o carro não vale aquilo. Então saiba negociar com justificativas plausíveis. Então pessoal, pode contar comigo, meu contato está passando na tela. É isso aí. Agora vamos para a última dica, pessoal. A última dica é muito importante. Então já foi, você tem que verificar o valor de manutenção do carro, você tem que fazer pesquisa de quanto que o carro custa para poder manter, e dentre outras coisas, e exige o laudo cautelar. Agora o último ponto é você fazer uma análise do custo real desse carro na sua parte financeira. O que é isso? Você quer ter um carro, por exemplo, vou dar um exemplo de um carro que eu gosto bastante. Eu vou dar um exemplo do Ford Fusion. Você quer ter um Fusion 2014, tá na faixa dos 60 mil. Às vezes você tem uns 60 mil para pagar, ou você tem como fazer um financiamento, dar uma entrada. Mas você faz uma análise de custo, pois esse carro vai impactar em 60%, 50%, 70% da sua renda. Já não vale muito a pena. Eu até recomendo, pessoal, tem muito carro barato que é divertido. Você não precisa comprar uma baita de uma nave para poder ser bem atendido. Então o mercado é muito vasto e tem opção para todo mundo, para todos os bolsos. Então tenha um carro que caiba dentro do seu bolso. Isso é uma dica preciosa, pessoal. Eu falo até para mim. Eu também, que eu não sou antigo nessa área de carro, estou começando também, mas eu sempre gosto de reforçar isso. Tenha um carro que caiba no seu orçamento. Porque muitas das vezes, e na maioria das vezes, o carro vai quebrar quando você está com o orçamento mais apertado, você está investindo em outras coisas, o carro vai dar um problema ali. Isso não tem jeito. Carro usado, pessoal, não tem pra onde fugir, não estou jogando praga para vocês, mas é o que acontece. Às vezes um pneu fura, e dependendo, por exemplo, do carro, pneu fura. Tem sensor de pressão dos pneus, pode dar problema, esses carros mais caros, né? O pneu é mais caro, roda de liga leve. Então leva tudo isso em consideração. Você tem o valor para poder manter esse tipo de carro? Ou é melhor você ter um carro com calota, ter um carro mais econômico, entendeu? Tem que fazer essa análise. Então pessoal, essas foram as dicas. Se você tem qualquer dúvida, deixa aqui na descrição. Lembrando, pessoal, nós estamos com 690 inscritos atualmente, 690 entusiastas que gostam de carro. Então faça parte desse time. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, o sininho para você não perder os próximos vídeos. E pessoal, um último aviso, tem o link aqui na descrição da nossa comunidade no Telegram. A comunidade está começando, eu criei agora, mas eu quero criar uma comunidade forte que troca informação automotiva, informação de qualidade. Estamos começando a comunidade, se você puder me ajudar, entra aqui na comunidade aqui, que a gente vai começar a mexer lá, tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, falou! Aperte os cintos para a melhor viagem. Bem-vindo ao Fato sobre Carros.